Falaremos agora um pouco a respeito do poeta Homero, suas obras, sua vida, qual sua relevância para a história da Grécia. Vejamos a seguir as características do período descrito por Homero, sua história e suas obras que revelam segredos da narrativa grega. Quem foi Homero? Se ele realmente existiu, porque nós não sabemos se ele existiu, se ele realmente viveu ali, ele teria vivido entre os séculos 8 e 9. Segundo a tradição, Homero era cego e, segundo pesquisas atuais, teria nascido e vivido na zona colonial jônica da Ásia Menor. Essa afirmação é baseada nas características linguísticas na escrita das suas obras e tradições abordadas que são típicas da região jônica. Homero, segundo essas mesmas pesquisas, tinha muito contato com a nobreza de seu tempo, devido ao estilo, à análise do estilo e dos conteúdos das suas obras. Não se sabe quando que ele escreveu a Ilíada e a Odisseia, porém, na Odisseia, ele menciona os comerciantes fenícios e outros detalhes que levaram historiadores a sugerir que ela tenha acontecido por volta do século 9 a.C. Porém, a Ilíada se refere a táticas militares, que teriam surgido no século 7 a.C. Mesmo não sabendo se ele realmente existiu, essas suas obras, a Ilíada e a Odisseia, são grandes fontes para o estudo da Grécia Antiga. Vejamos agora as características do período em que ele retratou as suas obras. Bem, esse período começa com a invasão dórica. Os dóricos eram um povo muito violento que colonizava, destruindo várias cidades, tomando o poder realmente. Começa com essa invasão dórica e no final da civilização micênica, por volta de 1150 a.C. E termina com o início das cidades-estados gregas, cerca de 800 a.C. Bem, a base social da Grécia, nesse tempo, passou a ser os gêneros. O que é esses gêneros? Era a reunião e o mesmo lar de todos os descendentes de um único antepassado. Esse antepassado ou era um herói ou era um semideus. Esses gêneros tinham grande independência econômica e eram comandados pelo pater. Quem era esse pater? Era um líder comunitário que exercia funções de caráter judicial, administrativo e religioso. Com o passar do tempo, os parentes mais distantes do pater começaram a ficar descontentes com a renda familiar e começaram a ter melhores condições de vida, gerando várias tensões nesses gêneros. A desintegração das comunidades gentílicas agravou o processo de diferenciação entre as classes sociais. Por quê? Porque, de um lado, nós temos uma parcela de privilegiados, uma parcela de pessoas que mantinham o controle das melhores propriedades, melhores terras, as terras mais férteis. Já de outro lado, nós temos os pequenos proprietários, artesãos, os trabalhadores livres que eram subordinados a esse grupo. E por isso, essa sociedade gentílica passou a ser controlada por aqueles que tinham os instrumentos de poder, que tinha a terra. Aí, com o passar do tempo também, esses grupos, os gêneros, começaram a se unir para segurar melhor o controle das suas propriedades e começaram a surgir as pátrias. Depois das pátrias, começaram a desenvolver, dando origem aos demos. E a partir disso, com o crescimento dessas organizações, nós temos a origem das primeiras cidades-estados da Grécia Antiga e o fim das comunidades gentílicas. Uma de suas principais obras, a Ilíada, narra a famosa Guerra de Troia, que provavelmente ocorreu entre o século 7 a.C. Não se sabe se a mesma existiu, porém possui fundo histórico, podendo retratar o surgimento e a formação do povo grego. A Ilíada não teve o objetivo de retratar a possível guerra do ponto de vista histórico, por isso abusa dos aspectos mitológicos, explorando os deuses da cultura grega.
Mas afinal, quais são os personagens da Ilíada? Inicialmente nós temos as deusas Hera, Atenas e Afrodite. Paris, que é o príncipe de Troia, Menelau, rei de Esparta, Agamemnon, rei de Micenas e irmão de Menelau, Helena, que é filha de Zeus e da mortal Leda. Leda é esposa de Tíntaro, rei de Esparta. O famoso Aquiles, que é filho de Tétis, ninfa do mar, e do rei Peleu. E Odisseu, que é filho de Laertes, rei de Ítaca. Como que essa guerra começou? Ela teve início no conflito entre as deusas Hera, Atenas e Afrodite, para nomear qual é a mais bonita dessas três. Paris era o juiz, e sendo o juiz, ele escolheu Afrodite, deusa do amor. A mesma o recompensou com o amor de Helena. Só que ela era esposa de Menelau, rei dos espartanos. Inicialmente, Cassandra, irmã de Paris, fez uma previsão de uma desgraça que resultaria na queda de Troia. Em uma dessas visitas dos troianos a Esparta, o amor entre Paris e Helena foi crucial para que ele a raptasse e levasse para Troia. Isso acarretou no enfurecimento de Menelau, que era marido de Helena, que buscou ajuda na confederação das cidades-estados, a qual tinha como líder o rei de Micenas, Agamemnon, que almejava o território troiano. Os dois uniram seus interesses e deram início à Guerra de Troia com a participação gloriosa de Aquiles. Mas quem foi Aquiles que a gente tanto fala? Aquiles era filho de Tétis. Tétis era uma deusa, e por ser uma deusa, ela era imortal. Querendo que seu filho fosse imortal também, ela o mergulhou no mar de Estige, segurando pelo calcanhar direito. Por isso, a tão famosa frase, o calcanhar de Aquiles. O calcanhar direito dele era sua vulnerabilidade. Havia uma previsão que se ele participasse da guerra, ele teria uma vida curta. Porém, ele mesmo assim quis participar dessa guerra para ter o seu nome marcado na história, como ficou. Agamemnon, rei de Micenas, sequestrou Griselda do templo de Apolo. Griselda era apaixonada por Aquiles e esse sentimento era correspondido. Então, Aquiles rebela-se com essa prisão e se afasta-se da guerra, deixando sua armadura para o seu amigo Pátroclo. Esse amigo foi morto por Heitor, irmão de Paris. Heitor achou que Pátroclo era Aquiles, por estar com sua armadura. E por isso, para se vingar, Aquiles foi lá e o matou também. Porém, não voltou à guerra. 10 anos se passaram de batalha e os gregos tiveram muita perca por Aquiles não estar nessa guerra. Olhando para tudo isso, olhando para essa perda significativa para os gregos, Odisseu vai lá e convence Aquiles a retornar e propôs a construção de um enorme cavalo de madeira, o famoso cavalo de Troia. Esse cavalo ele seria dado como presente para os troianos, só que no seu interior havia milhares de soldados, os quais atacaram Troia pela noite. Troia, achando que já estava vencendo, comemorando, porém foi atacada pela noite. No meio desse último conflito com esse cavalo de Troia, Menelau procurava Helena, mas ela havia fugido. Paris foi morto e Aquiles foi atingido no seu calcanhar direito, causando a sua morte, que era a sua vulnerabilidade. Agamemnon se apoderou-se de Troia após sua destruição. No final de tudo, Menelau encontrou Helena. Helena já estava casada com seu cunhado, só que o seu cunhado a entregou para Agamemnon de novo. Os soldados que lutaram na guerra puderam retornar para os seus reinos. Já Helena, injustiçada por ser tão bela, foi exaltada como deusa da beleza em Tebas e diversos outros lugares da Grécia. A segunda grande obra de Homero é a Odisseia.
Odisseia vem do grego que significa o regresso, e foi um dos primeiros relatos de viagem mostrando as ideias gregas a respeito do mar. Todos os acontecimentos são explicados através da mitologia, mostrando a relevância que a obra tem sobre a cultura grega. O poema começa 10 anos após a Guerra de Troia e acontece de ordem inversa, começando pelo desfecho, em que Zeus, na Assembleia dos Deuses, decide que Ulisses deve voltar para casa. Existem duas divisões da aventura. Inicialmente, nós temos a dificuldade causada por Poseidon, que leva Ulisses a se afastar de sua casa, a se afastar-se de Ítaca, e a volta para o lar sob a proteção da deusa Atena. Há também uma divisão implícita na obra, que não fica muito clara. A telemaquia, que se trata de Telêmaco, filho de Ulisses e Penélope, onde ele coloca a sua saudade pelo pai, que ele queria ir em busca do pai, porém deveria-se primeiro lutar contra os pretendentes que queriam a mão de sua mãe. Nós temos também a narrativa na casa de Alcino, onde é apresentado Ulisses e suas aventuras, onde ele fala que perdeu o rumo quando voltava para casa, ficando-se à deriva no mar. Essa deriva no mar foi causada por dificuldades criadas por Poseidon, que criou acontecimentos fantásticos que atrasaram mais ainda o seu caminho de volta. E por último, tem-se a vingança de Ulisses. Depois de 20 anos disfarçado de mendigo, Ulisses mistura-se ao povo. Porém, ele é identificado, finaliza com todos os pretendentes de Penélope e reassume o seu mandato, o seu reinado. Mas afinal, quais são os personagens de Odisseia? Nós temos Odisseu, em latim, Ulisses, herói da guerra de Troia e quer voltar para junto com seus familiares. Penélope, que é esposa de Odisseu, prima de Helena, de Troia. Telêmaco, filho de Odisseu e Penélope. Alcino, rei dos Feácitos. Zeus, rei dos deuses. Atena, deusa da sabedoria e estratégia, a favor de Ulisses. Poseidon, deus dos mares, antagonista principal e o maior inimigo de Ulisses. Calypso, ninfa, filho de Atlante, apaixonada por Odisseu. Como que é essa obra? O que ela fala? Sobre qual é esse resumo? Vamos falar agora. Atena vai a Ítaca animar Telêmaco, que estava muito triste com a saída de seu pai. Ela o ajuda a combater os concorrentes da mão de Penélope e decide enviá-los a Pino e a Esparta em busca do pai. Ulisses, entretanto, ele está preso na ilha de Ogígia, prisioneiro da deusa Calypso. Depois de 7 anos, ela o liberta por ordem de Zeus, que acatou o pedido de Atena e mandou Hermes com a missão de comunicar a sua ordem. Livre dessa prisão, livre da ilha, ele vai em alto mar para voltar para sua casa. Porém, Poseidon desencadeia uma tempestade que o leva à ilha de Feácis. Nessa ilha, ele vai ser descoberto por Lausica, que é filha do rei Alcino. O rei o recebe super bem e aí ele começa a contar toda a sua jornada para chegar nessa ilha. Ele conta desde a guerra de Troia, a estadia no país dos Ciclopes, dos Lotófagos, a luta contra o Ciclope Polífero e outras aventuras. Sua passagem pelo país dos mortos, onde reencontra sua mãe e personagens da guerra de Troia, ele começa a contar todas as suas aventuras, em que é narrada nessa obra. O herói volta a Ítaca, reconduzido pelos Feácios. Apesar do disfarce de mendigo que Atena deu, Ulisses é reconhecido pelo seu próprio filho, Telêmaco, e por sua fiel, Euricleia, que ao lavar-se o pé, ela identifica uma tatuagem nos pés. Com a grande disputa pela mão de Penélope, Penélope promete escolher aquele que consiga usar o arco de Ulisses, de forma que a flecha atravesse 12 machados.
Somente Ulisses, claro, consegue cumprir esse desafio. Então, ele cumpre, além de cumprir esse desafio, ele retira o disfarce e é reconhecido por Penélope e Laerte. E assim, ele reassume seu reinado. Mas afinal, qual é a importância e a influência da Ilíada e Odisseia, tanto na Grécia como nos dias atuais? Ela não só refletiu no comportamento e no padrão de beleza da época, como também influenciou nos dias atuais, onde o homem precisa ser belo e guerreiro, assim como aqueles que preferiam morrer e ser lembrado pelo que fez a viver uma vida longa e comum no campo, tendo também influenciado na educação e na formação do cidadão, onde era feita através da imitação dos grandes modelos, sobretudo os modelos heróicos, onde era mais relevante a expressão de virtudes como prudência, astúcia e coragem representadas nos heróis. A pedagogia grega também se desenvolveu através da gramática e da retórica, que tinham como atividade fundamental ouvir, ler e decorar os versos das epopeias homéricas. A educação, tendo como base na Ilíada e Odisseia, fazia com que as crianças gregas crescessem já com o desejo de serem heróis, incentivando-as a treinar para lutar na defesa de sua cidade e na conquista de outras. Além disso, a Ilíada também incentivou a valorização da capacidade industriosa. O que é isso? Valorização das estratégias para projetar algum utensílio que possa ajudar em guerras ou até mesmo no cotidiano dos cidadãos. Um grande exemplo da influência da Ilíada Odisseia foi Alexandre Magno, rei da Macedônia, também conhecido como Alexandre o Grande, e grande conquistador. Ele era considerado herdeiro direto de Aquiles e, por isso, dizia ter todas as virtudes de um guerreiro: astúcia, prudência e coragem. Conclui-se, então, que, mesmo não sabendo a certeza da existência de Homero, as suas obras foram de extrema importância para a construção do pensamento e do estilo de vida, não apenas do povo grego, mas também do mundo que conhecemos hoje. Muito obrigada por quem assistiu até aqui e esperamos que isso possa ter agregado de alguma forma ao conhecimento de vocês.